Amém? Evangelho de João, capítulo 3, 34 a 36. Diz assim. Todos acharam? Vamos lá. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém, queridos? Rapaz? Então, o que eu quero meditar é sobre isso. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. Então, Deus não dá espírito por medida. O que significa esse espírito? É Espírito Santo de Deus. Ele não pode dar o espírito por medida. O que significa? Ele não pode dar o Espírito Santo para você, que é um estudioso, que é um bíblico. Eu vou dar para você 200 gramas de espírito, para você vai 100 gramas, para você 1 quilo, para você 2 quilos, então para você 10 litros, o outro 1000 litros, e o outro... Não existe medida para o Espírito Santo. Primeiro fato, essa palavra, esse é um texto que não pode. Mas isso não basta. Eu quero que vocês, como eu falei, o tema dessa mensagem é o espiritrômetro. Será que a gente pode medir? Será que todo mundo tem a mesma quantidade de espírito? Né? É uma coisa que a gente fica perguntando, porque existem textos na Bíblia que falam, como nós podemos abrir aqui em Atos capítulo 2, você pode ver, Atos capítulo 2, nós vamos ver algo em que Deus fala, quando a descida do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, no versículo 1, você vai ver que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falasse. Então, pode-se prover que eles estavam vazios do Espírito Santo, né? Provavelmente, e ficaram cheios do Espírito Santo. Mas não traz um limite da quantidade de Espírito Santo em que eles se encontravam, né? Mas a gente pode pesquisar mais em alguns textos para tirar alguma conclusão sobre isso, aonde eu quero chegar em Efésios capítulo 5. Mas por enquanto, eu quero que vocês abram a Bíblia, amém? Continuando, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, agora, Lucas capítulo 4, amém? Lucas capítulo 4, vamos ver no versículo 1. Lucas capítulo 4, no versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, amados, aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O que aconteceu no Jordão? Ele foi batizado. E ali, uma voz desceu do céu, dizendo: esse é o meu filho, a quem me comprazo. Agora, por que Jesus ficou cheio do Espírito Santo? Ele estava vazio do Espírito Santo? Jesus foi nascido do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz que um anjo chegou a Maria e falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo fecundou em Maria Jesus Cristo. Então Jesus é filho do Espírito Santo. Então ele tinha o Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo. Então o genitor de Jesus é Deus. O genitor não foi José, foi Deus. Tanto que criou uma polêmica
porque José ficou meio que transtornado, porque Maria era virgem e estava grávida, e como é que podia explicar uma coisa dessa, né? Então, a vida de Deus aqui na terra, a vida de Deus para o homem, ela só pode ser vista através da fé e do sobrenatural. Nós não podemos ver no natural, porque quando Jesus Cristo esteve com Nicodemos, que era um dos principais mestres, né, dos fariseus, era um escriba, então ele fez perguntar a Jesus: Jesus, como é que eu sei que tu és da parte de Deus? Eu vejo pelos seus feitos que você é da parte de Deus. Como é que eu posso entrar no reino de Deus? Aí Jesus falou assim: é preciso nascer da água e do Espírito. Aí precisa nascer de novo. Primeiro ele falou: é preciso nascer de novo. Aí, como que eu vou nascer de novo sendo velho? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Uma pergunta lógica, corretamente. E ele chegou e falou assim: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Então, não é um nascimento natural, é um nascimento sobrenatural, extraordinário. É o nascimento do Espírito. É o nascimento de Deus em você. É o nascimento do Espírito. Você foi gerado em espírito e carne, mas o seu espírito não estava ligado com Deus, porque quando o pecado entrou, o espírito não convive com o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, capítulo 2, que o pecado faz separação do homem com Deus. Então, o pecado estava no homem, e o homem, quando nasceu em pecado, com a sua concupiscência, com o desejo da carne, com o desejo de fazer as coisas, ser egoístas. Ah, não, eu não sou egoísta, todo mundo farinha pouca, o meu primeiro, todo mundo quer resolver os problemas da sua família, nós somos egoístas por natureza, ninguém pode dizer que não é pecador, todo mundo é egoísta. Ninguém pode pensar até no outro, pode ajudar o outro, mas é impossível uma pessoa morrer por uma pessoa que você não conhece. Jesus morreu por todos. Então é diferente, o pecado existe desde da sua origem no paraíso através de Adão. Então, todos foram destituídos da glória de Deus, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Foram saídos, foram separados de Deus. Efésios capítulo 2 também diz que nós ele andava separados de Deus, né? Pelos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos Deus. Éramos filhos da desobediência, né? Então, para que Jesus veio? Para que nos tornemos novamente filhos de Deus. Porque nós não nascemos filhos de Deus. Então, Jesus veio para salvar a humanidade. Salvar da forma como Deus, de acordo com o plano de Deus, mandou um filho dele, né, gerado pelo Espírito, né? O Espírito Santo gerou. Então, é uma geração, é o Espírito que gera o Filho de Deus. No caso, o primogênito foi Jesus Cristo, né? O primeiro Filho de Deus. Aqui na terra carnal foi Jesus Cristo. Mas não tem outros filhos? Teve. A partir de Jesus, o próprio Evangelho de João diz que, no capítulo 1 de João, vamos ler aqui também, João capítulo 1, versículo 12, você pode ver que diz o seguinte: mas tantos quantos o receberam, todos que receberam Jesus, né, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então essa é a forma da qual Jesus veio, para que nós, através dele, nos tornemos filhos de Deus. Porque no dia de Pentecostes, nós vamos ler o texto, nós já lemos até no princípio, que nós ficaremos cheios do Espírito Santo. Então, amados, nascer de novo é o nascer de Deus. Isso é a primeira coisa. A primeira coisa, você tem que entregar a sua vida para Deus. Você tem que renunciar à sua vida e falar: Deus, eu quero nascer de novo. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia Sagrada e eu abri o meu coração. E eu quero que sobrenaturalmente você venha me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Né? Que está escrito no capítulo 3 de João também, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E com isso, nós nascemos novamente. Amém? Do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 3, você vai começar a entender o processo que Deus trouxe para que nós nos tornemos filhos de Deus.
abandonaram o pecado, né? E aí, quando ele estava falando com Nicodemos, ele vai e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então Deus quer transformar você em filho para você ser salvo, dessa geração imunda e do jeito que nós estamos chegando ao final dos tempos. Quem nele crê não é julgado, e quem crê já está julgado, e quem não crê já está julgado, né? Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as concupiscências da carne, queriam que... Eu mesmo, mas quando eu era mais jovem, eu queria mais, era farra. Alguém falava de Jesus para mim, eu ignorava. Não, eu quero a vida do mundo e tal. Até que um dia eu abri o coração e falei, será que isso é verdade? Mesmo perguntei para Deus, né? Já isso aconteceu com várias pessoas. Deus, eu quero saber mesmo se esse movimento evangélico, esse momento de Deus, esse Jesus que está na Bíblia, ele se manifesta de uma forma que nos convence, que muda a nossa vida. E eu era uma pessoa que bebia, que fazia farra, que fazia tantas coisas erradas, pensava que a justiça era feita pelo homem. Mas não, a justiça de Deus entrou dentro de mim e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quando você ama Deus e faz as coisas para Deus, ao mesmo tempo você está abençoando uma pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Depois disso, foi Jesus ter com seus discípulos, né? E começou a andar batizando, porque havia ali, né, uma necessidade de que ele fosse divulgado, que todos, né, fossem conhecidos, né, sabendo o conhecimento de Jesus, né? Ele diz no versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos, né? Está acima de todos. Aleluia. Glória a Deus. Está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Aí é que eu estou falando do sobrenatural. Mas quem vem do céu está acima de todos. E testifica que isto, que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho, né? Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Jesus falava em nome de Deus, porque o Espírito de Deus estava nele, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas que tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê tem a vida eterna e, todavia, se mantém rebelde contra o Filho verá a vida, né? Que não se mantém rebelde, né? Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele vai permanecer a ira de Deus. Então, amados, Deus quer fazer com que nós entendamos que ele é nascido. E para você nascer de novo, é preciso você entregar a sua vida para ele. Mas o que eu quero colocar aqui, como eu falei, é essa porção do Espírito Santo, né? No Atos capítulo 2, como nós lemos, os discípulos estavam orando, buscando a promessa do Pai. Mas que promessa é essa? É a promessa que está sobre o mundo, sobre toda a humanidade, como nós lemos aqui em Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, que diz o seguinte, no versículo 1 ele diz, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo tempo, e de repente veio do céu um som, como de um vento, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falasse. Então, isso foi o descida do Espírito Santo, para que toda a humanidade fosse aceita. Agora nós vamos ler outro texto, amados, que está em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos ver o 37. 37 e 38. Você pode abrir Atos 10, 37 e 38.
vós conheceis a palavra, que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Então, amados, o que aconteceu? Aqui está dizendo que, no versículo, vós conheceis a palavra, que a palavra, no caso, quem está escrevendo aqui foi o livro de Atos, é Lucas que escreveu isso. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então, depois do batismo que João pregou, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com fogo. Amém, Jesus? Então, o que é Espírito Santo? O Espírito Santo foi ungido com poder, deu poder para Jesus curar, libertar, salvar e fazer muitos milagres, como diz aqui, né? Com poder, o qual andou toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele curou, libertou, salvou, ressuscitou pessoas. Ele fazia os milagres para dizer que ele era o Senhor da vida e que o Espírito de Deus é que fazia isso através dele. Então foi o poder de Deus que desceu sobre ele. E Lucas capítulo 4, nós vamos observar outra coisa aqui também interessante, Lucas capítulo 4, que eu quero chegar em Efésios, né? Mas Lucas capítulo 4 tem uma outra coisa que importa também para a gente fazer. No versículo 14, aí vem uma coisa diferente. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Judéia. Então ele veio do batismo cheio do Espírito Santo. Depois foi levado ao deserto. E quando chegou no deserto, enfrentou o diabo, enfrentou as coisas ruins, as coisas malignas que nós estamos enfrentando hoje. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O que eu quero dizer, chegar nesse ponto aqui para a gente aprender? Lucas 10, 38, 37, 38, depois do batismo ele foi ungido e ele foi encarar o diabo. Isso, amados, é o que acontece conosco. Quando a gente recebe a Jesus Cristo, a nossa vida ela já não fica mais uma vida carnal, é uma vida espiritual. Então a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, como diz Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12. A nossa luta é contra os espíritos malignos. Tudo que tenta você é o diabo. Como Jesus Cristo já foi tentado no princípio. E quando ele lutou contra o diabo, o que ele voltou? Ele voltou da tentação no poder do Espírito Santo. É muito importante entendermos que o que faz você galgar degraus com este Espírito? O amadurecimento do homem quando recebe o Espírito Santo. Você recebe a mesma porção que todo mundo recebe, mas nós somos limitados pela nossa carne. Quando você começa a viver uma vida no Espírito, esse Espírito Santo ele começa a ter um nível maior dentro de você. Ou seja, ele não é que vem com porção maior, não é a medida maior, mas ele tem a facilidade de se expandir dentro de você. Ele quer ocupar mais você. E quando nós limitamos, né, chega a ponto de nós entristecermos o Espírito Santo. E até mesmo, como diz em 1 Tessalonicenses que Paulo fala, chegar de apagar o Espírito Santo. Então, existe sim um nivelamento, mas esse nivelamento não é Deus que dá para você. Deus dá a mesma porção para todos, mas a quem busca e quem amadurece e quem trabalha o Espírito Santo com um fim proveitoso, como diz 1 Coríntios capítulo 12, como Paulo fala, com um fim proveitoso, esse Espírito se amoldoa melhor dentro da pessoa e ele faz com que essa pessoa seja mais usada. Amém, queridos? Não sei se vocês estão me fazendo entender, mas essa é a forma da qual Deus quer fazer conosco para que nós possamos entender quanto você se doa,
quando você usa com fim proveitoso, quando você é obediente. Não é obediente só a Deus, não. Tem gente que fala assim, eu sou obediente, eu tenho que ser obediente, Deus mandou, eu faço. Nem tudo que você ouve foi Deus que mandou. Tem que pensar muito bem que às vezes você tem que primeiro estar obedecendo às autoridades, que às vezes são mais, né? Às vezes você não agrada. Obedecer é uma coisa fundamental para você estar dentro da visão de Deus. Você acha que Jesus Cristo queria morrer no seu lugar, no meu lugar, sofrer tudo aquilo que sofreu? Ah, lógico que queria. Não, amados. Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia que era muito doloroso, né? Quando ele viu Lázaro morrer, ele chorou. Ele falou, meu Deus, quanto sofrimento vai ter na terra depois que uma pessoa morre, a comunidade toda fica triste, a morte é a separação. E isso ele sabia de tudo, ele não queria que fosse desse jeito. Mas ele tinha que fazer isso porque pela vontade do Pai. O Pai enviou ele para morrer no teu lugar, no meu lugar, para que todos nós fôssemos salvos. Então é fundamental a gente entender esse processo da salvação, esse processo de cura de milagre. Então, nem sempre obedecer, amados, é quando você principalmente não concorda com o seu líder. Obedecer justamente quando o líder fala para você, faz isso, e você não gosta de fazer, você, eu não vou à aula, eu não vou porque eu não gosto daquele professor, eu não vou porque eu não gosto daquele, eu quero sair desse trabalho porque eu não gosto, fica pipocando de tudo quanto é lado, porque você não quer obedecer. Ah, mas eu quero obedecer a Deus. Como é que você pode obedecer a Deus que você não vê, rapaz? Né? E a gente quer obedecer a Deus e não obedece à autoridade. E isso aí, amado, isso é uma balela, isso é balela. Quantas vezes, tem uma vez que eu cheguei para uma pessoa e falei assim, meu irmão, o que você acha disso, disso, daquilo? Ele falou assim, Deus mandou dizer porque é isso, isso e isso. Aí eu perguntei para uma pessoa conhecida dessa pessoa. Não, Deus mandou falar, Deus me avisou que era isso, isso, isso. Aí eu peguei as 3 pessoas assim e falei. Aí mandei as 3 falar, o que Deus mandou falar? Um falou, outro falou, outro falou. Ué, como é que Deus pode falar 3 coisas diferentes? Então, alguém está errado ou todos 3 estão errados? Amados, misericórdia. Primeiro nós temos que comer daquilo que é o quê? O leite espiritual, como diz Pedro. O leitinho espiritual. Nós não podemos começar a comer no feijoada. Nasceu de novo, você começa a encaminhar com Cristo. Então essa é uma forma de você crescer espiritualmente. Lógico, uns crescem mais rápido porque se doam mais. Aquele que doa mais, aquele que mais recebe. Aquele que dá. O reino de Deus é aquele que dá. Quem dá, recebe. Né? Não é isso que falou a palavra de Deus? Né? O reino de Deus é para quem é aquele que dá, que recebe. Então, o Espírito Santo ele não tem medida. Deus derramou o Espírito Santo sobre todos nós. Nós vamos ler agora Efésios capítulo 5 e vamos orar. Efésios capítulo 5. Vamos ver Efésios capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Efésios 5, 17 ao 20. Vamos lá. Efésios 5, 17 ao 20. 17 ao 20. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, é como se fosse um imperativo. Paulo está falando assim, você tem que se encher do Espírito Santo. Mas você no Espírito Santo, você não se enche bebendo o Espírito Santo com água, não é assim. Enchendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é uma síntese do que Paulo fala sobre você não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como você vai encher? Falando entre vós. Mas você não pode ver só aqui desse texto. Você pode ver como que em Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. Eles se reuniam todos os dias em oração, buscando a promessa do Pai. Então, oração faz parte. A fé, ela vem para ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Como diz aqui também,
que você louva a Deus com o coração no Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Louvar a Deus é muito bom, adorar a Deus é muito bom, tudo isso faz parte para que você não entre em dissolução e principalmente sujeitar-vos uns aos outros no temor do Senhor, porque nós temos a mania de confrontar, de afrontar, e isso não é de Deus. Quando você cria inimizades, Paulo diz que o espírito de confusão não é o espírito de Cristo. Onde tem o espírito de confusão, tem o espírito de Cristo. Então nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, entregando, lutando e praticando. Praticar é fundamental. Quando Jesus foi enfrentar o diabo, ele praticou. E ele voltou no poder do Espírito Santo fazendo muitos milagres. Porque ele praticou como? Ele lutou. Né? O diabo foi lá e falou assim, está com fome, eu estou te dando pão. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém, queridos? Coloque sua vida diante do Senhor, eu vou estar orando. E todos aqueles que futuramente vão estar ouvindo também, não deixe de orar essa palavra. Fala, Senhor meu Deus, coloco minha vida diante de Ti, Pai, para que cada um que ouça essa palavra entenda o processo de salvação de Jesus Cristo. Entenda que o Espírito Santo ele não é feito por medida, mas aquele que busca, aquele que bate a porta se abrirá. E, como diz Lucas capítulo 9, né, o Senhor tem prazer em nos dar o Espírito Santo. Ele não é um pai que ele não é um pai que o filho pedindo peixe vai dar um escorpião, se pedir um pão vai dar uma pedra. Não, se pedir a ele, ele vai dar o Espírito de Cristo. Ele quer dar não por medida, mas ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer que você seja batizado, falar em línguas. Ele quer que você veja o sobrenatural. Ele quer que você tenha os dons do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, todo aquele que ouvir essa palavra, que receba essa unção dobrada, esse poder de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, amados. Eu estou só ministrando essa palavra para que você tome o conhecimento, que você saiba que o ensino vai te levar ao conhecimento da verdade e a verdade vos libertará. E você buscará o poder de Deus, aonde você estará cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.